Boa noite, professores! Hoje meu grupo vai falar sobre o Parque Bicentenário de la Infância, que se localiza em Santiago, no Chile. Eu vou começar explicando um pouco sobre o escritório que projetou o parque, que foi o Elemental Arquitetura. Não foram achados dados específicos sobre quem fez o projeto paisagístico do parque, mas sim que foi uma colaboração de vários integrantes do escritório, e um deles foi o diretor executivo, que é o Alejandro Aravena. Ele é diretor executivo do Elemental desde 2006. Em 2016, ele ganhou o Prêmio Pritzker, que é o maior prêmio de homenagem dentro da arquitetura. E a partir de março deste ano, ele vai se tornar o presidente do júri do prêmio. A Elemental, ela é um escritório voltado para construções de habitação social. Uma delas é essa habitação Vila Verde, que vocês estão vendo aí no slide. E uma curiosidade do escritório, que eles já chegaram a desenvolver um projeto para a favela de Paraisópolis aqui em São Paulo, porém, infelizmente, o projeto não foi implantado. O parque foi instalado em Recoleta, que está localizada ao norte de Santiago, fundada em 1981. O local encontrava-se localizado na margem do rio Mapocho e era conhecido como Latimba, que significava o outro lado do rio, até o final do século XX. O bairro obteve o seu crescimento demográfico a partir das fundações de templos, estradas e jardins, apesar das condições fluviais contrárias que causavam enchentes. Além disso, a região também sofreu mudanças sociodemográficas entre 1830 e 1870, visto que foi um período em que tornou-se abrigo para as comunidades indígenas e destino para os migrantes árabes, que chegaram em 1850, tornando-se um distrito multicultural diversificado na gastronomia e comércio. Após o avanço da urbanização em Santiago, essa área se tornou um lugar periférico e com más condições de higiene e carente de planejamento urbano. Entretanto, na metade do século XX, sofreu algumas mudanças, como o início das obras de canalização do rio Mapocho, obras de construções urbanísticas para contribuir com o entorno e a consolidação de identidade do bairro. Apesar dessas evoluções, o Parque Bicentenário foi implantado próximo à estação de metrô e área residencial distantes do centro, a partir da ideia de proporcionar diversão e bem-estar para as crianças e moradores que habitam na redondeza, visto que estes eram carentes desse tipo de recreação antes de sua instalação. Bom, sobre o uso do entorno, a gente tem que é predominantemente residencial, certo? Possui apenas alguns restaurantes e mercados para conseguir atender essa população local. E por ser um bairro residencial, com muitas famílias e crianças, criar exatamente um parque infantil por ser uma região mais sossegada. A gente tem também as vias principais, que no mapa tá mostrando azuis, vermelhas e cinzas. A gente tem vias arteriais, que são as azuis, que são compostas pela Avenida Peru e a Avenida Recoleta. As em vermelho, que são as vias coletoras, compostas pela Rua São Cristóvão e Sherlac. E todas as outras estão em cinzas, porque são as ruas locais do bairro. Sobre o gabarito. O gabarito é predominantemente baixo, composto por casas residenciais e familiares, como eu tinha dito anteriormente, e tem alguns edifícios de alto porte, mas não muitos. O espaço é composto por bastante áreas livres, só que são áreas mais íngremes, como as encostas, e, no entanto, não é muito arborizado, tudo por causa do clima. E, entretanto, as construções são bem distribuídas nas áreas mais planas do território. Temos também a densidade populacional do bairro de Recoleta, que é de 9.263,8 habitantes por quilômetros quadrados, e a população total, que é de 148.220 habitantes. O parque fica localizado na região metropolitana de Santiago, a capital do Chile, no bairro central de Recoleta. Possui aproximadamente 40 mil metros quadrados de área total, sendo 9 mil metros quadrados de áreas verdes, 1.800 metros quadrados de espaço infantil, como balanços, casa na árvore, entre outros, e apenas 695 metros quadrados de área edificada. A inauguração do parque foi realizada em abril de 2012.
Aqui temos um mapa que mostra a famosa região metropolitana de Santiago, onde o parque fica localizado. No mapa, podemos observar a avenida principal, Avenida Peru, e também duas estações de metrô centrais, Cementérios, que fica a 11 minutos do parque, e Cerro Blanco, a 6 minutos do parque. Passando para o seguinte slide, a implantação do parque foi analisada e setorizada, como vemos na imagem apresentada. A cor vermelha foi utilizada para representar a Avenida Peru, verde, acesso pelo parque, rosa claro, as casas na árvore, azul claro, balanços, laranja, escorregadores, amarelo, banheiros públicos, preto, área administrativa do parque, dourado, caminho pelo parque, verde água, fonte de água e azul escuro, a cafeteria. Passando para os cortes do projeto, podemos analisar o primeiro corte, que possui relevo de tipologia acentuada, sendo assim, também foi feita uma preservação positiva respeitando o acentuado declive. No projeto ao todo, foi seguido completamente as curvas de nível. Dessa maneira, não foram feitas quase nenhuma remoção do solo ou recortes. Passando para o terceiro corte, na sua construção, os pontos mais altos variam entre 50 e 60 metros em relação ao nível da rua principal. Aqui temos dois croquis do parque, de vistas diferentes. Uma com a apresentação da escala humana, que fica à direita, e outra da vegetação, croquis da esquerda, que mostra mais o paisagismo do parque e tudo mais. Quando a gente fala de apropriação do espaço em um parque, a gente já automaticamente relaciona com a grama. Muitas famílias fazem piqueniques, grupos fazem exercícios físicos, alongamentos, praticam esportes. E além da apropriação dos próprios visitantes que frequentam o parque, o próprio projeto se apropriou do terreno, da topografia deste terreno, e desenvolveu algumas escadas que têm escorregadores que levam até o ponto mais alto do parque, de seu terreno, e lá possui uma vista linda para a cidade. Pensando nos acessos ao parque, temos as opções pela Avenida Peru, por meio de automóveis, e para pedestres, o metrô Cerro Blanco e o caminho que liga desde o parque ao Zoológico Nacional. O posicionamento do parque foi bem pensado, levando em consideração para proporcionar a infraestrutura urbana de recreação em que a população precisava, levando em conta que o terreno se tratava de uma área residencial com pouco foco em recreação. A proposta do parque abrange as demais idades com uma oportunidade de estimular encontros. Retomando o slide 9, na parte de setorização, podemos notar o acesso pela Avenida Peru, destacado na cor vermelha, o acesso pelo parque na cor verde e o caminho pelo parque na cor de verde musgo. Assim, retomando as partes de acessos. Com foco no ponto verde musgo, notamos o caminho pelo parque, as massas vegetais caracterizam por vegetação rasteira e não densa, com presença arbórea, que favorecem a drenagem do solo, tendo esse se tratando de um solo íngreme e com possíveis deslizamentos. As árvores favorecem a drenagem do solo, e isso evitando qualquer tipo de deslizamento. Ademais, a vegetação rasteira é bem característica do Chile, levando em consideração os climas extremos. O parque em si trouxe consigo a grande responsabilidade de aumentar o número de áreas verdes em Santiago. Ademais, levando em conta os elementos relevantes do parque, a topografia, que a princípio era um desafio, se tornou um grande diferencial, em que foram projetadas escadas e mirantes, como dito posteriormente, que agregam grande valor ao parque. Além do conceito de brincadeiras com água e a proposta de muro, em que, na realidade, não separa física e nem socialmente duas porções. E isso mostra a mensagem da própria proposta do parque, em que todos serão bem-vindos ao espaço, e isso torna-o mais convidativo ao público. Além as brincadeiras com água, que são bastante atrativas no verão, para refrescar a sensação térmica.
além da brincadeira em si. O Parque Bicentenário da Infância é dividido em 3 zonas. Área verde, com caráter contemplativo e de lazer ativo, onde você pode admirar a paisagem pelos mirantes, e o lazer ativo em que você pode fazer caminhadas ou corridas pelos caminhos em que o parque tem. A segunda zona é de lazer e recreação, em que se encontram os brinquedos para a recreação das crianças. E a terceira zona é a área comum social, em que temos auditórios, cafeteria, lugares de descanso, em que a função principal é socializar e descansar, tomar um café. Segue alguns dados com a bibliografia e todos os sites que a gente pegou informações. Para ver certinho vai estar lá postado no Blackboard. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham uma boa noite.